Começar aqui um vlog de leitura. Esse vlog de leitura vai ser diferente. Vai ser uma mistura de vlog de leitura com vlog de viagem. Eu tô saindo de São Paulo pra passar 20 dias no Atacama. E vão ser 20 dias porque a gente vai de carro até o deserto. E vão ser muitos dias com muitas horas de estrada. Então pra isso eu tive que escolher os livros certos. Essa é a trilogia Renegados. Tem o livro Renegados, o livro Arqui-Inimigos e o último que é o Supernova. E eu ainda não sei muito dessa história, mas eu peguei ela pra ler porque eu senti que é uma vibe meio The Boys. E eu adorei essa série, essa ideia dos super-heróis não ser exatamente os heróis da história. E aqui tá dizendo que ele quer justiça e ela quer vingança. Então eu vou chutar dizer que os super-heróis mataram alguém da família dela e ela quer vingança por isso. E ele talvez tenha um olhar não exatamente de vingança, mas mais pra justiça. Acho que a justiça é mais sobre pensar na sociedade e não na sua própria história pessoal. Então talvez ele tenha uma pegada mais de pensar no coletivo, sobre o que os super-heróis estão fazendo com aquela cidade, com aquela população toda, e de tentar impedir eles por isso. A gente vai descobrir juntos. São 3 livros, então eu provavelmente vou dividir em 3 vídeos. E essa é a parte 1 do nosso vlog de leitura e vlog de viagem. Bom, estamos no Paraná, a gente saiu de São Paulo, estamos no Paraná, indo pra Santa Catarina, pra daí poder passar na fronteira com a Argentina. E eu tô na página 63 desse livro. E eu acho que essa história tá sendo completamente diferente do que eu esperava. Não completamente diferente, mas o suficiente. O que aconteceu é que sempre houveram pessoas com superpoderes. Houver existe, né? É um TikTok, pai. Não preciso seguir as regras do português. Mas as pessoas eram completamente marginalizadas. Elas foram perseguidas, atacadas e assassinadas ao longo de centenas de anos. Até que surgiu um homem, Ace Anarquia, que mudou tudo isso. Ele juntou um monte de pessoas com poderes pra basicamente se vingar da humanidade. Sim, ele poderia juntar o grupo pra formar super-heróis e proteger todo mundo. Mas eles foram perseguidos e assassinados por anos. Ele só queria matar todo mundo mesmo. E aí destruiu civilizações, acabou com países inteiros, criou guerras civis em vários países, porque a influência dele se espalhou pelo mundo pra outras pessoas com poderes. E caos total. Isso durou por mais ou menos uns 20 anos, até surgirem os Renegados. Os Renegados foram um grupo de pessoas com poderes que estavam do lado oposto. Então eles tentaram trazer a paz, tentaram trazer o equilíbrio, mas principalmente a justiça. E para muitas pessoas os Renegados significaram uma esperança, porque era um mundo sem governo nenhum. Então era um mundo que não tinha polícia, não tinha ninguém para proteger os cidadãos. Tinham várias gangues de vilões que dominavam pequenas regiões e tinham pessoas, seres humanos, que eram piores do que os vilões com poderes. É nesse contexto que a gente conhece a Nova. A Nova era uma menininha com superpoderes. O pai dela tinha superpoderes também, ele conseguia mexer com a energia. E ela consegue fazer as pessoas dormirem. Ela mora com o pai, a mãe e a irmãzinha, que é uma bebezinha. E eles passam por dificuldades, eles não têm dinheiro pra comprar remédios, mau dinheiro pra comprar comida. Só tem um tio que ajuda eles de vez em quando. Até que por conta desse caos total e toda essa violência que existe no mundo, os pais dela são assassinados. Um homem entra na casa deles e ela vê os pai e a mãe serem assassinados e a irmãzinha bebê também. Por ela ter esse poder de fazer as pessoas dormirem, ela consegue apagar o assassino e ela pelo menos sobrevive e é criada por esse tio dela. E esse tio é do grupo dos anarquistas. Então ela cresce como uma órfã, cheia de raiva dos Renegados por eles não terem salvado os pais dela e ainda por ter sido criado por esse tio que era dos anarquistas, então esse ódio só é alimentado. Isso piora quando tem uma guerra dos anarquistas contra os Renegados, os anarquistas são todos derrotados e o tio dela é morto. Então os Renegados conseguiram não só não salvar a família dela, como matar a única família que ela ainda tinha. Não precisa nem dizer que ela entra pros anarquistas depois, né? Mas isso é detalhe. Eis que eu estou no momento que ela tá tramando um ataque contra os Renegados, só que ela conhece um garoto que é um dos Renegados. E aí a história tá muito interessante, muito gostosa de ler. É uma história completamente diferente do que eu imaginava, porque quando a gente pensa em super-heróis e vilões, a gente pensa em algo assim, com muita aventura, mas com uma bússola moral diferente. Aqui é uma história de super-heróis e vilões contada do ponto de vista do vilão. Então eu sinto que tem essa pegada um pouco de você ir questionando a sua moral ao longo do livro, que você quer defender o personagem principal, mas ele é um dos vilões. Mas eu também tô relativamente com medo. Essa história não está se tornando uma história de aventura com um pouquinho de romance e dela virar só uma história de romance, com um fundo de super-heróis. Mas ainda é a página 63, vamos ver como é que vai acontecer. Depois de cruzar a fronteira da Argentina, a gente andou tanto em linha reta que quase caímos da borda da Terra plana. Faz a gente pensar como pode existir tanta terra nesse país e como pode existir tanta linha reta num planeta só. E a má notícia é que sim, há muito romance aqui, mas tem muito mais nesse livro além do romance. Se trata muito de uma estrutura de sociedade pós-apocalíptica e de como faz pra reconstruir uma sociedade inteira quando tudo caiu. E aqui a gente acompanha o ponto de vista da Nova e do Adrian, o que torna o livro bem interessante, porque a gente quase nunca consegue ver 2 pontos de vista diferentes. E aí a gente vê o lado dela de querer trazer a era da anarquia de volta, pelo desejo de liberdade, de... Tudo bem. Pelo desejo dela de liberdade. Difícil. Deixa o pessoal falar. Então a gente vê o lado
lado da Nova de querer a volta da Era da Anarquia, muito mais por um desejo de liberdade, de poder viver livre pra fazer o que ela quiser. O que todas as pessoas quiserem. Porque ela foi vilã, né? Então ela tá sempre sobre os olhos dos renegados. Mas ainda assim ela reconhece que o caos e a violência e a perturbação que existia naquela época não deveria voltar. E tem o lado do Adrian, que foi criado por ação dos renegados e tem essa sede por justiça. Mas mesmo assim ele reconhece que as leis impostas pelos conselhos muitas vezes impedem que essa justiça seja feita. E aí eu sinto que eles vão começar a conviver mais juntos e misturar essas ideias que os dois têm. E por trás ainda existe todo o contexto da Nova estar ainda tentando acabar com os renegados. Então sim, é um romance, mas eu vou ler ele, porque eu fiquei curiosa pra saber o que vai acontecer. Bom, depois de chegar perto dos Andes, a nossa viagem ficou bem diferente. O noroeste argentino tem uma das paisagens mais lindas que eu já vi. A gente ficou circulando na região de Salta por alguns dias. Aqui nós vimos boa parte da cordilheira com as montanhas mais altas e mais magníficas que eu já vi. Umas montanhas tão gigantescas que fazem você ficar desacreditado com todas as maravilhas que existem nessa terra. Nosso planeta é maravilhoso, nossa natureza é magnífica e a gente tem que ficar contemplando isso. E aqui na região você tem paisagens lindas pra ficar olhando até cansar de ver tanta coisa bonita. Tem muitos passeios que dá pra fazer tranquilamente de carro e uma cidade pequenas que são muito gostosas de curtir. Em Cafajate nós visitamos uma vinícola e fizemos um tour com explicações e uma degustação dos vinhos dele. O que foi muito legal e interessante, mesmo que eu não tenha entendido metade do que eles explicaram lá. Depois começamos a subir pro topo das montanhas e são montanhas tão gigantescas que parece que vai subir até a estratosfera. Nós literalmente chegamos no topo de uma e uma nuvem cobriu a montanha. Então a gente tava dirigindo no meio da nuvem e a gente ficou tanto tempo lá, tava tão escuro que eu só tava esperando São Pedro chegar e abrir as portas do céu pra gente estar de uma vez. Ou outros seres chegarem e tirarem a gente de lá, porque a região de Catia é muito conhecida pela aparição de luzes estranhas no céu. Eles inclusive fizeram um ovniporto na cidade. E quando nós fomos lá, infelizmente não tinha nenhuma nave estacionada. Mas seguimos viagem, subimos mais de 4.000 metros de altitude, atravessamos a Cordilheira dos Andes e agora estamos no Chile. Foram muitas horas, muita estrada em 4.800 metros de altitude para chegar em São Pedro de Atacama, bem no meio do deserto. E a viagem não tá nem perto de terminar. Tá sendo muito gostosa, a gente tá curtindo muito, são muitas paisagens lindas e lugares maravilhosos pra conhecer. E sim, vem um cansaço, vem estresse, alguns problemas que aparecem no caminho, mas de verdade, qual viagem não tem perrengues, né? Seguimos sempre em frente juntos, aproveitando o que vai vir. E falando em perrengues, chegando aqui eu terminei esse livro. E agora que eu olho a capa assim, parece muito óbvio que é um romance, né? Ele quer justiça, ela quer vingança, os dois juntos assim, tipo... É que eu achei que eles seriam amigos e parceiros. Mas acho que no final a gente sempre olha o que a gente quer ver, né? Não queria um romance, mas ganhei um. Isso aqui é um slow burn bem slow, é um enemies to lovers muito óbvio. Porque assim, eu adoro slow burn, porque daí é menos romance pra mim. Quanto menos romance, melhor. E deve ser um enemies to lover mais explícito, mas é justamente isso que faz com que fique mais slow burn ainda. Que ela tá lá. Ai, o sorriso dele tão lindo, como ele é legal, como é bonito, como é... Mas não, ele é um renegado, não posso gostar dele, tenho que odiá-lo. E aí fica nesse mela-cueca o livro todo e blá. Mas pra além disso, é uma história muito interessante pela construção de mundo que foi feita aqui. Mostra bastante da evolução dos personagens, que tá sendo bem interessante, mas traz questões filosóficas sobre estrutura de sociedade, sobre liberdade, individualidade, e o quanto viver no coletivo te faz bem e o quanto te torna dependente. O quanto de responsabilidade pessoal a gente tem que trabalhar dentro desse coletivo. E aí faz a gente pensar em várias coisas. Mas também sobre como é difícil uma construção de sociedade. Porque aqui todos os governos caíram, eles estão tendo que reerguer a sociedade do zero. E basicamente os renegados estão no poder porque eles destruíram os anarquistas. Não é como se eles tenham sido eleitos democraticamente e o povo tenha poder de voz sobre o que eles fazem. Sobre o que eles decidem para a sociedade em que eles vivem. Então traz toda essa complexidade do mundo que é bem interessante. Mas o que eu mais gostei desse livro é que ele não termina aqui. A maioria das trilogias começa com uma primeira história que termina em si. E aí o autor apresenta pra editora, a editora gosta e fala, transforma isso em 3. E aí o segundo livro termina com um gancho pro terceiro. Só que aqui não, essa história não acabou e ela trouxe um gancho pro segundo livro. O que mostra que a autora já começou a escrever isso daqui pensando em ser uma trilogia. O que se torna uma estrutura de mundo mais complexa e mais bem definida. E uma história que pode ser muito bem desenhada por tomar o espaço que ela precisa. Então eu fiquei animada pro segundo livro. Só fiquei ligeiramente desanimada porque a capa mostra claramente que é um romance. Heróis, vilões, vingança e um amor proibido. Tá muito na cara, por que eu não li isso antes, caralho? Mas isso daqui vai ser um problema pro próximo vídeo.